como prometido, o segundo TL922 da série. Esse linear já esteve aqui há um tempo atrás, em agosto do ano passado. Eu coloquei o vídeo dele. Era um linear que chegou pra gente com várias alterações no circuito. Estava queimando fusível, tinha baixa eficiência. Eu dei uma geral, estava tudo bem. Até que um belo dia, nosso amigo fazendo um bom DX, ele notou perda de eficiência no linear e viu que uma das válvulas não estava acendendo, estava apagada. Aí ele decidiu desmontar, tirou aqui a blindagem da fonte, ligou direto, colocou um papelãozinho, papel aqui, deu um bypass no interlock para poder alimentar o primário dos transformadores, energizar a fonte. Só que nosso amigo esqueceu de desabilitar o crowbar. O que aconteceu? Essa chavetinha aqui que leva a terra, ó, ground, a linha de mais B, mais de 3.000 volts direto para a massa, e não há proteção. Originalmente esse fio que vocês veem aqui mais translúcido aqui, ele carrega diretamente da fonte do banco de capacitores aqui do dobrador 3.000 volts direto para o deck. Então é um curto pesado, onde a parte que a fonte não aguentou e o linear parou de funcionar. Fora isso, vocês verão que esse linear, no vídeo que eu postei na época, ele tinha um transformador aqui que é de filamento e tensão de bias adaptado, já não era mais o original. Haviam feito uma adaptação, não ficou aquelas coisas. Na época eu não tinha conseguido nenhuma solução, mantivemos. Mas aqui eu já até removi o transformador para poder ter acesso à parte do painel dos diodos dobradores. E nesse meio tempo eu consegui um transformador original aqui, de filamento e bias. Ele já sofreu uma reforma, tá? Esse transformador teve um sobreaquecimento, uma sobrecarga, ele queimou, entrou em curto a parte de filamento. Eu mandei refazer numa loja especializada aqui em São Paulo. Ele foi muito bem refeito, está perfeito, cumprindo todas as exigências assim de fábrica. Ele está excelente. Então ele vem aqui para o lugar dele, volta um transformador perfeito para ele. Banco de capacitores, eu vou aproveitar, vou já trocar esse banco de capacitores. A gente vai fazer uma revisão completíssima nesse linear para a gente certificar que o dono ele não vai ter mais dor de cabeça durante muito tempo. Então vai ser a substituição. A gente vai instalar esse novo transformador de filamento aqui. Banco de capacitores a gente vai também substituir, como do TL922 do vídeo passado. Fazer a manutenção aqui na parte dos diodos, da parte do dobrador. Deck eu também vou revisar inteiro, já tinha dado uma geral na época. Eu vou dar mais um talento, eu vou checar ponto por ponto. A parte das válvulas, os soquetes, eu vou limpar os terminais também das válvulas, refazer as soldas necessárias, me certificar que não tem nada de errado, que nada mais vai acontecer com esse linear, já que ele veio de problemas severos no passado, voltou a apresentar problema de mau contato e por uma falha, que eu comentei, do usuário, ele acabou danificando a fonte, a parte de alta desse equipamento. Eu vou arrumar tudo e a gente vai certificar que ele não venha a dar mais problema tão cedo. E eu falo tão cedo durante anos. A gente vai refazer ele inteirinho, toda a parte de fonte. Deck também vou limpar, vou revisar. Assim a gente vai ter certeza, o dono vai ter certeza de poder usar essa máquina sem surpresas desagradáveis. Tá aí o linear praticamente depenado, completamente desmontado, sem painel frontal, sem as laterais. Também na parte do deck removi o capacitor de placa. Também vou fazer o mesmo trabalho que realizei no outro 922, será realizado nesse. Fazer uma boa limpeza aqui na parte do deck, na base aqui nessa parte de alumínio dele, fazer uma boa limpeza, checar todos os contatos, me certificar que está tudo ok. Também aqui na parte de RF. Fonte de alimentação, vou dar uma geral. Já sem o banco de capacitores, é que eu tenho acesso à parte dos diodos do dobrador.
fazer uma checagem geral, como é que eles estão. Aqui o banco de capacitores, que também já vou substituir. Aproveitar a mão de obra que já está fora, então já para a gente certificar que não vai ter mais problema também essa área. Outro ponto. Puta que isso aqui é pesado para mexer. Esse transformador de alta pesa. Aproveitar que tá tudo fora. Esse chicote eu vou refazer ele inteiro, porque o transformador que estava aqui na época, né, ele só tinha um tap de primário, só tinha 220 entrada, e agora que vai entrar novamente um original, eu vou refazer toda a ligação certinha como se deve, justamente igual ao transformador de alta aqui, deixar certinha a parte do primário e secundário, nada de gambiarra. Então algumas fiações que estavam desligadas por conta de não ser original aquele transformador aqui, serão todas refeitas. Os fios necessários ser substituídos a gente vai substituir, deixar tudo em ordem. Mesmo ocorre aqui com a parte das chaves, os controles, tudo isso daqui vai ser revisado. A gente ter certeza que vai ficar 1000%. Então vamos lá, dar início. Primeira coisa a se fazer é reinstalar esse transformador, refazer o chicote, certificar que está tudo ligado certinho, aí sim começar a mexer do secundário para frente, que é onde está o problema aqui na parte de alta tensão. Primeiro então a gente começa desde a parte de alimentação, entrada de AC, então é reinstalar o trafo de filamento e baias e revisar a parte de entrada de energia, revisar toda a parte do primário dos transformadores, e aí sim dando sequência. Aí secundário, as fontes de alimentação de alta, de baixa, filamento e indo até o deck, parte de saída de RF. Válvulas também serão revisadas. Está aqui o material que saiu. Tinha até uma adaptação, resistor. Vocês podem ver aqui. Estava fixado aqui nessa lateral, preso aqui. Provavelmente ficava em série com a alimentação da ventoinha para controlar a velocidade. Ali a tampa da ventoinha, onde ela vai fixada. Aqui eu também vou revisar essa ventoinha, dar um geral, fazer o linear ficar 0 bala. Então vamos lá, dar início à montagem geral aqui da parte de alimentação dele. Transformador de filamento e baias reinstalado, chicote já todo revisado mais uma vez, religado, tudo em ordem. Painel do dobrador eu removi, está aqui na minha mão. Não encontrei nenhum diodo em curto, eles estão bons. Havia uma trilha estourada bem aqui, já refiz essa trilha. Aproveitei e refiz a solda desses terminais que servem de base para os fios serem ligados nesse painel. Já dei uma revisada neles também. O restante, tudo em ordem. Então vou fazer uma boa limpeza nele e ele retorna para a sua posição. Como eu comentei, também já vou aproveitar aqui antes de voltar com o bloco de capacitores. A gente já vai fazer a substituição, ele está aqui atrás, o bloco. Vou trocar esses capacitores antigos já por um sistema novinho que nem a gente fez no último TL922. O novo banco de capacitores aqui já montado, tudo certinho. Nesse linear aproveitei e substituí o cabo de alta que vinha. Antigamente era um cabo grosso, fio rígido, muito, mas muito duro. Ficava ruim até para fazer manutenção, para mover o banco de capacitores, poder trabalhar na placa dos retificadores. Era muito difícil, além do esforço que fazia no terminal da placa retificadora. 2 cabos tão grossos assim para poder trabalhar. Substituir por um cabo de silicone próprio para alta tensão, os dois lados, ficando mais fácil qualquer manutenção, mobilidade, sem esforçar nada mecanicamente. Tudo revisado no lugar. Fui fazer o primeiro teste. Eu vou ligar o linear agora. Não sei se vocês conseguem escutar.
um ronco, a tensão não passa de 1000 volts, a lâmpada em série brilhando, indicando que tem problema. O que está roncando é o trafo de alta. Eu quero verificar o que está acontecendo, pois não tenho os 2000 volts, 2300 que eu deveria encontrar, fora um brilho excessivo, indicando consumo aqui da parte da fonte de alimentação, lembrando que não tem nada. Esse outro lado aqui da alta está desligado, não há carga, não há filamento, não deveria nem brilhar a lâmpada em série, só apenas um primeiro brilho inicial de carga dos capacitores e nada mais. E não temos isso. Então, não é sempre que vai de primeira. Vou ver o que está de errado. Removi o banco de capacitores, na esperança de que eu pudesse ter comido alguma bola, mas infelizmente está tudo certo, não tem nenhum diodo, nenhum capacitor invertido. Mesmo sem o banco de capacitores, o consumo elevado continua. O que eu fiz agora, eu soltei, tá, o secundário desse transformador. Basta 2 fios aqui, ele já fica em aéreo, tá, galera? Se soltar o terceiro, só 2 já é o suficiente. Esse aqui é um transformador só de alta tensão, digamos assim, no máximo dele, pegando os extremos do secundário, eu tenho que ter em torno de 1200 volts. Eu não tenho isso, nem vou ligar ele direto na rede, porque o consumo só dele está muito elevado, tá? Certificar que não tem nada de errado aqui. O linear está todo sem carga, basta eu ligar. Liguei o linear. Tá aqui as lâmpadas, vocês veem elas brilhando da iluminação dos galvanômetros. E eu tenho aqui a lâmpada em série brilhando muito forte, apenas por primário do transformador. Estou desconfiado de que tem alguma coisa de errado. O que eu quero fazer, eu tenho outro trafo desse. Tá aqui TL922 High Voltage, ok? Comprei esse transformador nos Estados Unidos. Ai, que peso! Eu comprei isso aqui esse transformador nos Estados Unidos com a intenção de montar um amplificador de áudio com duas 4400. Fazer um amplificadorzinho de áudio nervoso. Essa daqui seria a finalidade desse transformador. Mas estou vendo que ele vai para RF pelo jeito. O que eu quero fazer é um teste. Eu vou agora soltar todo o primário desse transformador e verificar. Eu já fiz algumas medições, assim de forma estática, não encontrei nada de errado, por assim dizer. Então, como eu tenho spare parts para esse linear, ainda tenho um transformador aqui livre, vamos testá-lo, ver o que a gente vai encontrar. Bom, vamos lá o que eu fiz. Soltei todos os fios do primário do transformador de alta, tá aqui, todos eles soltos. Medi aqui a parte do primário, não encontrei falha alguma. Comparei o secundário com aquele outro transformador, também não encontrei nada de errado. O que eu fiz? Alimentei ele 0, 120, justamente esses dois taps, 0, aqui esse fio que ainda permaneceu, 120, o outro enrolamento do primário. Perfeito, não indicou consumo algum na lâmpada em série, indicando que está em ordem a parte do primário. Por que então estava acendendo a lâmpada em série? Provavelmente que ele não está em fase com esse outro transformador. Os primários não estão em fase. Com isso, ocorre realmente um consumo elevado, podendo facilmente danificar os transformadores. O que eu vou fazer agora é colocar o primário em fase. O início de cada enrolamento aqui com o final de cada enrolamento, o início de cada enrolamento com o final de cada enrolamento. Assim não há inversão dessas fases e a gente acaba com esse problema de consumo que está acontecendo.
agora primário dos transformadores revisados, as ligações da maneira correta, não tem erro. Para quem não entendeu o que eu quis explicar, o que vocês viram com a lâmpada brilhando bastante, eu fiz um esqueminha muito simples aqui, desenhei rápido numa folha de papel, só para vocês poderem entender. Aqui a gente tem o primário de um transformador qualquer, tá? Um primário com dois enrolamentos. Temos o enrolamento A e o enrolamento B. No enrolamento A temos aqui a ligação 0, 120. No enrolamento B 0, também 120. Para fazer uma configuração para ligar em 120 volts esse transformador, quando temos enrolamentos distintos, são dois enrolamentos isolados, separados no primário do transformador, a ligação é o que? Colocar o enrolamento A em paralelo com o enrolamento B. É justamente pegar esse enrolamento e colocar em cima desse, sendo 0 com 0, 120 com 120. Ou você quiser, início do enrolamento A com início do enrolamento B, final do enrolamento A com final do enrolamento B. Se ligarmos de forma diferente, a gente fizer isso, ele vai estar fora de fase. É onde a gente vai ter um consumo maior de corrente, vai aquecer, ter baixa eficiência e você vai queimar o transformador. Então está aqui a maneira correta, por exemplo, para 120 volts. Temos aqui o início do enrolamento do primário A. Aqui, enrolamento do primário A, enrolamento B. Aqui o início, por exemplo, 0 junto com 0. A gente vê os dois interligados aqui. Vai para uma fase da rede elétrica, tá? Por exemplo, nem fase, vamos colocar, perdão. A gente coloca como neutro, tendo até como 0, por exemplo. Vamos supor. Então temos aqui um do lado da rede elétrica, neutro, no início do enrolamento A com o início do enrolamento B. Agora, o final do enrolamento A eu ligo com o final do enrolamento B e ligo na outra fase. Temos aqui então os enrolamentos em paralelo, em fase. Se eu fizer isso, ligar início com final, final com início, vai estar fora de fase, onde vai dar problema. O mesmo acontece quando eu quero ligar em 240 volts. É a mesma coisa. Temos aqui o enrolamento do primário A e o enrolamento B. Temos aqui o tráfego. Mesma coisa. 0, 120, 0, 120. Nesse caso, eu preciso deixar eles em série. Então, o que eu faço? Tem o início do enrolamento A, vai para uma fase. Tá ok? O final do enrolamento A, eu ligo em série com o início do enrolamento B. Acaba aqui, esse ponto não vai ligado a nenhuma parte da rede elétrica. E aqui, o final do enrolamento B vai para a outra fase. Então tá aí. Assim temos 240 volts. Caso eu faça essa ligação também errada, em vez de eu ligar final com início, eu coloco final com final, por exemplo, colocar final em série, vai dar zica também, vai dar zebra, não vai funcionar, tá? Isso para quem não está acostumado, eu resolvi só explicar de uma maneira didática, tentar fazer de uma maneira bem simplificada como ligar transformadores quando temos dois primários separados, tá? Então tá aqui, isso aqui é a configuração desses transformadores, tá ligado da maneira correta. Eu vou ligá-lo aqui, pronto, tá na lâmpada em série. Certificar que não tem a fiação do secundário do transformador de alta, ainda tá solta, não tem nada em curto. Vamos ligar aqui o linear. Tá aí, acendeu o painel aqui, a iluminação dos medidores. E a lâmpada em série brilha muito fraquinho. Isso aqui é normal, esse brilho, até porque eu tenho outras partes eletrônicas aqui do linear também já funcionando. Então tá ok, agora sim vai funcionar. Então desligar, tirar da rede elétrica e agora remontar tudo de novo.
remontada novamente a fonte do linear, o bloco de capacitores já no lugar, tudo religado de novo, certinho, cabeamento de alta tensão passando livre, não está encostando em nada, nenhum fio também próximo aos resistores de bleeder, está tudo em ordem. Religuei o cabeamento, parte do primário foi checada mais uma vez, está tudo ok. Isso que aconteceu às vezes é o que a gente chama de entrar no automático. A gente checa, faz a ligação, confere com o manual de serviço, olha, vê que está errado, mas não consegue enxergar. Engraçado é isso. Às vezes você olha para uma coisa, vê uma vez, vê duas, e você está tão acostumado que o cérebro entra no automático e entende como que aquilo tivesse normal. Por isso, já não confiando logo de cara que está tudo perfeito, que eu posso ligar, é que sempre tem uma lâmpada em série no primeiro teste com o equipamento. Justamente para evitar, no caso desse, danificar algum componente e até para não ter problema pessoal físico. No caso, por exemplo, se fosse uma inversão de capacitor aqui, se fosse um desses capacitores aqui do bloco dobrador invertido, ele poderia facilmente explodir. As tensões aqui são extremamente altas, a corrente também. Então, para evitar qualquer problema, dano pessoal, dano material, não confie. É aquela velha história do quem morre afogado é o cara que sabe nadar bem. O cara vai arriscar mais, o cara vai achar que aquilo nunca acontece com ele, quando realmente acontece. Então, está trabalhando com alta tensão, alta corrente, uma lâmpada em série, teste, ligue, vê se não está tendo consumo elevado, cheque, notou alguma coisa errada, desliga, faz um pente fino, desliga tudo, verifica junto do manual de serviço para ver onde está o erro. E às vezes é um erro besta que eu mostrei para vocês. Um fio, um primário invertido em relação ao outro, um enrolamento invertido em relação ao outro, faz um estrago desse. O linear não passava de 200 volts. Agora eu vou ligar ele, eu já liguei, vi que tem alta tensão, está tudo normal. Como eu já comentei em outros casos, o banco de capacitores nesse momento está vazio. Então, para a fonte, logo de cara, a primeira partida, ele até carregar esses capacitores, a lâmpada vai brilhar com maior intensidade e depois ficando levemente acesa. Então vamos lá, vou ligar o linear. Tá aí, foi um brilho intenso e agora ela tá filamento levemente brilhando. E aqui eu tenho já 2000 volts de placa. Eu passar o linear agora para SSB, vou liberar o enrolamento máximo de ponta a ponta do secundário desse transformador aqui de trás. Normal. Perfeito. Só não tenho mais de 3000 volts no momento aqui, porque o linear ainda está passando pela lâmpada em série, então ela limita a tensão no primário dos dois transformadores. Com isso as tensões no secundário também serão menores. Então, posso dar como finalizada essa parte. Então a fonte está ok, todas as tensões aparentemente normais, ainda não medi elas. Mas eu sei que não tem mais nenhum curto. Está tudo aparentemente normal. Deck das válvulas agora tudo revisadinho, tudo limpo. Feito mesmo sistema de aterramento direto do capacitor de placa no deck, aqui na parte do chassi onde vão as válvulas. Ponto direto também, que nem do outro TL922. Fonte de alimentação também tudo certo, revisado. Cabeamento e ordem. Então agora eu vou dar início, já que a parte de revisão, manutenção, soldas que foram refeitas, pontos de aterramento checados, tudo em ordem aqui. Agora sim, vamos colocar as blindagens, vamos começar a remontar o linear para poder fazer o primeiro teste. Linear remontado, já pronto para teste. Revisado diversas vezes para ver se eu não deixei passar mais nada, se não tinha nada por fazer. Tudo em ordem. Parte da fonte, aqui a parte de RF, deck limpo, revisado, soldas refeitas, as conexões tudo em ordem. Aqui as duas 3500Z acesas,
Essa válvula acesa é muito bonita, eu gosto. Old school. Então, chegou a hora do teste. Quem quiser conferir o vídeo desse linear quando ele veio a primeira vez aqui para manutenção, ele nessa mesma configuração, 7 MHz, modo SSB, 3000 volts de placa, ele estava entregando em torno de 1350 watts. E agora, depois dessa revisão aqui, dessa manutenção que eu realizei, algumas melhorias que foram adicionadas à revisão anterior, será que ele vai render mais? Será que ele vai render menos ou igual? Chegou então a hora da gente fazer o teste, né? E a pedido também de um grande seguidor do canal, então vamos lá. Depois da revisão é hora de fazer ele cuspir fogo, mas no melhor dos sentidos, né? Então, sem de excitação, chora boy, 1500 de saída, 1500 watts de saída para 100 watts de excitação. Teve sim ganho. Show de bola. Maravilha. É assim que eu gosto. Um ponto muito importante que eu não quero também judiar do linear com ele aberto, que é o seguinte: essa ventoinha, ela não sopra, tá? Ela puxa o ar do deck para fora, aqui da parte de RF. Vocês podem ver que o linear ele é todo blindado, ele é fechado da parte da fonte para a parte do deck. A única área de entrada de ventilação é essa daqui, nessa lateral. Essa outra lateral aqui ela é blindada, tá? Tem uma chapa fechando. Então temos somente essa entrada de ar, que a ventoinha ela vai puxar ar frio por aqui, por isso ela deve estar desobstruída. Ela puxa ar frio aqui, passa pelos variáveis indutores, passa pelas válvulas esse ar e sai aqui, tá? Então, para não detonar as válvulas, para não judiar demais, agora os demais testes serão já com todas as blindagens, o linear fechado para não superaquecê-las. Crowbar reinstalado, tá aqui. Garanto que não vai ter a próxima vez. Certamente o dono não vai cometer o mesmo erro, ou ele não vai abrir o linear. Caso ele venha abrir o linear, ele vai tomar o devido cuidado aqui com o crowbar, mas se ele esquecer, agora tem dois resistores em paralelo ali, em série com o mais B, que caso venha acontecer uma falha como essa, ou mesmo nas válvulas, não vai danificar nada na fonte, não vai estragar nada. O dono do linear não vai precisar ser amparado com taquicardia por ter explodido a fonte. Agora tudo em ordem, então vamos continuar fechando. Efetuar os últimos testes já com o linear devidamente fechado para uma perfeita refrigeração das válvulas. Estou aqui na mesma configuração anterior, 7 MHz, modo SSB, 3.200 volts aproximadamente. Como excitador é um FT2000 com 100 watts, tá ok? Vou colocar o rádio em transmissão, a gente pode notar aqui pelo wattímetro. Eu tô com um sensor para 2.500, a escala é de cima, onde temos 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500. Então aqui o primeiro risco é 50, o segundo 100 watts. O linear pronto para teste. Vamos ver como ele vai se comportar, agora todo fechado. 100 de excitação, 1.500 de saída. Maravilha. Maravilha mesmo. Vou fazer um teste em outras bandas, ver como ele está também se comportando. Muitos me perguntam como sintonizar um linear. Existem diversas maneiras, tá? Eu vou mostrar a maneira que eu costumo fazer. Mas o básico, sempre, no caso que a gente vai sintonizar em 14 MHz,
sempre iniciar com potência baixa. No caso aqui eu vou deixar com 10 watts, tá? Temos aqui 10 watts de potência máxima, rádio em CW, linear sempre, quando for possível, tiver essa chave de modo CW SSB, sempre em CW. Vocês também irão observar que será a mesma posição em alguns lineares escrito Tune, que seria sintonia também. Vamos aqui, chave de banda em 14 MHz, controle de placa. A gente já pré-seleciona aqui em torno de 14, às vezes pode mudar, tá? Não sei bem aqui. Por isso a gente vai verificar o DIP, o mergulho da corrente de placa, da agulha do medidor aqui da corrente de placa. Eu regulo para a máxima eficiência, para a máxima potência de saída. Então, rádio em transmissão. Vou verificar aqui o medidor de corrente de placa junto com o meu watímetro, tá? Eu procurar um DIP. Vocês conseguiram observar aqui? É muito sutil. Conforme eu controlo aqui, eu não vou sacrificar. Tem que ser rápido esse tipo de ajuste. Eu estou com baixa potência, então não é tão complicado, mas esse é o momento onde muitas pessoas acabam danificando as válvulas, é no momento da sintonia, que ela deve ser rápida, onde você vai realmente exigir mais delas. Então, colocar novamente o linear em operação. Eu tenho aqui 100 mA de corrente de placa e eu vou, por exemplo, tirar ele de sintonia, está um pouquinho para baixo de 14. Eu colocando em transmissão, eu tenho 100 mA de corrente de placa e nenhum watt de saída, tá? Estou com o excitador ligado, 10 watts excitando. E agora eu vou procurar o DIP. Vocês notaram? Eu passo do ponto, tem um ponto exatamente onde o ponteiro de corrente de placa mergulhou. Ele mergulhou, eu já tenho indicação de potência aqui. 10 watts de entrada, em torno de 120 de saída. Tá ok? Esse daqui é o ajuste de corrente de placa, o ajuste de placa dele. Achou o DIP, já obtemos potência no transmissor. A gente vem e eu controlo aqui, controle de load, para máxima potência também, para máxima indicação. Feito isso, está sintonizado o linear. Corrente de placa para menor consumo possível. Vocês verão que o menor consumo de placa é igual a maior potência indicada no watímetro externo, tá? Vocês verão aqui, eu vou dessintonizar o linear, subiu corrente de placa, caiu a potência de transmissão. No momento em que ocorre o mergulho do ponteiro, menor consumo de corrente de placa, onde eu tenho a maior eficiência. Eu venho aqui em load, retoco, pronto, 10 watts de excitação, em torno de 200 watts de saída. Feito isso, o pré-ajuste, eu posso incrementar o excitador, aumentar a potência aqui, vamos colocar em torno de 50 watts. Não vai ser nesse caso necessário retoque, mas no controle de placa. A gente vai vir direto aqui em load. Colocamos de novo em operação. Eu venho aqui em load e procuro a máxima potência de saída. 50 watts de excitação, próximo de 500 de saída. Eu venho aqui, dei mais um retoquinho na placa. Load. Tá aí, sintonizado. 50 de excitação, em torno de 600 watts de saída para 50 de entrada. Eu vou agora aumentar novamente aqui a potência do excitador, 100 watts agora. Como será que ele vai se comportar? Basta eu controlar aqui de novo, vem aqui em load, pequeno ajuste em load,
pequeno ajuste em plate, volto rapidamente em load, pronto, está sintonizado para 100 watts de excitação. Eu tenho em 20 metros em torno de 850 watts, isso na baixa, para 100 watts de entrada. Agora com a chave de modo em SSB, o retoque tem que ser muito rápido, tá? Uma vez já pré-sintonizado, então agora aqui é rapidinho. A gente só dá um retoquinho rápido de um lado, um retoquinho do outro. Procura o dip em placa. Se demorar um pouco, você vê que não está conseguindo achar o ponto ideal, cessa a transmissão, que nem eu fiz, dá um tempo para o linear respirar, aí volta e faz mais um ajustezinho fino. Pronto, o linear respirou um pouco mais. São retoques sucessivos e rápidos, tá? Dessa maneira você não sacrifica o linear. 250 de saída para 100 de excitação em 20 metros. Maravilha. Fazer o mesmo em 15 metros. Então, chave de banda em 21 MHz, chave de modo em CW, rádio com potência reduzida, mais uma vez 10 watts de excitação, rádio em CW também, portadora contínua, pode ser CW, pode ser FM, pode ser RTTY, não importa, eu preciso de uma portadora constante. Para isso SSB não serve. Então, chave de banda em 21. Controle de plate a gente já deixa ali próximo aqui, também de 21. Load podemos deixar aqui em 0. Vou ligar o excitador. Colocar o linear em transmissão. Vemos nessa situação que eu tenho em torno de 120 mA de corrente de placa e a potência é 0. Eu venho novamente aqui, eu vou procurar o mergulho do ponteiro de corrente de placa. Tá vendo? Ele é bem pronunciado. Eu já encontrei o ponto de sintonia, de ajuste. Já tenho uma pequena movimentação aqui na agulha do wattímetro. Eu venho em load e vamos dar uma calibradinha. Aqui. Pronto. Em torno de 100 watts. Em torno de 100 watts. Ajustando aqui em load, dando uma compensadinha. Sempre um retoquinho em outro. Podem ver que o ajuste é tranquilo, mas precisa ser delicado. É um ajustezinho fino, mas é tranquilo de se fazer. Que não falei, tá meio na dúvida, tá com medo? Vá aos poucos. Comute o linear, coloque em transmissão, ajusta primeiro um pouco do controle de placa, para um tempinho, volta a transmitir, controla o load e assim por diante até chegar ao ponto ideal de sintonia dele. Agora que eu já encontrei o ponto, eu vou subir a potência de transmissão. No momento agora 60 watts. Vamos retocar aqui load. Ok. Vamos agora a plate. Novamente load. A gente vê o nível de potência subindo. Maravilha. Podemos colocar 100 watts. Agora excitando com 100 watts. (900) 100 de excitação para 900 de saída. Tá aí, sintonizado para 15 metros. Eu vou querer, por exemplo, agora fazer um teste com ele em 15 metros em SSB.
O manual do usuário do TL922 é muito claro. O ajuste em SSB deve ser extremamente rápido quando a gente está com tensão máxima de placa aplicada. Então esse retoque tem que ser extremamente rápido para não danificar as válvulas, porque é nesse ponto onde o estresse é maior. Dá uma respiradinha nelas, volto agora aqui de novo em load, venho aqui, compenso um pouquinho em plate, procuro mergulho, tá aqui, 100 watts de excitação para 1250 de saída, isso em 15 metros, maravilha. Esse linear, ele, apesar de ser o TL922 Alpha, ele está com a banda de 10 metros habilitada. Vamos ver quanto é que está rendendo nela também. Mesmo caso anterior, agora a chave de banda em 10 metros, seria 28 MHz. Plate, aqui não tem indicação de 28, mas vai ser mais ou menos nessa posição aqui. Chave de modo CW ou sintonia, rádio em 28 MHz com 10 watts de excitação, ativar o transmissor, ajusto, procuro o mergulho da corrente de placa, mais uma vez mostrando para vocês, aqui encontrei o mergulho, é fácil, simples, é rápido, mais uma vez, tá aqui, esse ponto sintonizado placa da válvula, temos aqui em torno de 180 watts, quase 200. Fazer um retoque em load, novamente eu dou o último retoque em plate, está sintonizado, vou subir a potência, retoco rapidamente load para máxima eficiência, máxima potência de saída, 600 watts. Vem aqui rapidinho, retoco de novo plate, procuro o deep, dou um tempinho para o linear, volto a transmitir, retoco de novo load, tá aí. Agora eu vou dar o último gásinho, 100 watts de excitação. Tá ok, ajustei load, volto para a placa, retoquinho nela também, aqui, vamos em load mais uma vez, tá aí 850 watts, que temos com 100 watts de excitação em 10 metros, 850 de saída. Aproveitando, fazer uma demonstração em 7 MHz, quero mostrar para vocês um outro detalhe. Quanto mais alto for a frequência que você vai sintonizar o linear, vocês verão o movimento da agulha de corrente de placa, ele é mais rápido, tá? Ele é abrupto. O ponto de ajuste é mais estreito. Quanto mais baixa a frequência de operação sua, quanto mais baixa for a frequência que você for sintonizar o linear, mais macio será o ajuste, mais tranquilo até é para se sintonizar. Então vamos aqui, 7 MHz, excitando com 10 watts, novamente placa. Vocês verão que o controle aqui para a corrente de placa, ele é mais suave o ajuste. A gente encontra o ponto de dip bem mais tranquilo. Tanto um como o outro é bem mais tranquilo o ajuste, quanto mais baixa for a frequência de operação. Eu vou agora colocar a potência máxima. O retoque é bem tranquilo. Quase não houve a necessidade de ajuste de placa.
Apenas um retoque em load. Tá aí, 100 watts de entrada em 40 metros, 1 kW na saída. Fazer o último teste em fonia. Alô, testando Kenwood TL922, 100 watts de excitação. Eu estou com linear em modo SSB. Temos aqui alô, testando 1500 watts. Olá, teste Kenwood TL922. Alô, Kenwood TL922, testando 1, 2, 3. Teste. Perfeito, linear agora ficou melhor do que da outra vez, 100%, tudo novinho, sem problema nenhum, válvulas revisadas, parte da fonte de alimentação, tudo revisado, tudo em ordem. Pronto para o dono curtir de montão esse belo linear. Espero que vocês tenham gostado mais essa revisão. E agora os próximos lineares. 2 hatch kit SB220. Tem um que é patriota, vai ser bem legal. Um hatch kit SB220 verde e amarelo. Esse vai ser interessante, bem mexido. A gente vai fazer do zero. A gente vai partir com esse SB220 patriota aí do zero. E tem um outro também já nos finalmente, muito conservado, também troca de fonte, aquela geral, para vocês aqui inscritos no canal Alfa Telecom. Um abraço e até mais.